Olá! Hoje, em nossa audioaula, iremos estudar o Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 4, perguntas de 207 a 217, que trata do tema semelhanças físicas e morais. É muito comum vermos em algumas famílias de encarnados, onde existem filhos que, além da semelhança física com seus pais, também trazem traços de sua personalidade e ideias morais. Seria isso fruto do aprendizado desde criança, ou algum tipo de herança genética moral? Se assim fosse, como regra, todos os filhos teriam os mesmos ideais de seus pais, e na prática vemos que isso não acontece, pois existem filhos com semelhanças físicas dos seus pais, mas com suas ideias morais totalmente diferentes. Cada espírito é único, e todos nós estamos em constante evolução e somos regidos pelas mesmas leis universais. E uma delas é a lei de atração. Através do nosso pensamento, atraímos ou repulsamos espíritos simpáticos ou não. Há casos em que nascem crianças ligadas no mesmo corpo físico, inclusive compartilhando alguns órgãos. Conhecemos popularmente como siamesas. Mas nestes casos, existem ali dois espíritos individuais e únicos. Em alguns casos, existem espíritos simpáticos que reencarnam debaixo do mesmo teto e vivem em perfeita harmonia. Mas em outros, existem espíritos no mesmo teto que vivem em constante atrito, se parecem fisicamente, mas não se acertam. Tudo isso faz parte da misericórdia divina que reúne na mesma família afetos e desafetos do passado para que aprendam a se amar. É fato que em alguns lares os filhos aprendem com os pais desde a tenra idade o senso de discernimento de algumas questões. Mas todo o desenvolvimento está ligado diretamente à questão moral de cada espírito encarnado. Os pais influenciam da melhor forma seus filhos por conta da responsabilidade que assumiram perante as leis divinas, pois é dever dos pais tentar identificar as más tendências de seus filhos e ajudá-los a combatê-las. Quando não o fazem por descaso, também são corresponsáveis pelo fracasso dos filhos e geralmente sofrem juntos as consequências. Em alguns casos, os pais fazem de tudo para auxiliar seu filho e guiá-lo no caminho do bem, e mesmo assim não conseguem. Quando isso acontece, ainda é responsabilidade auxiliá-lo nas questões morais, mesmo quando estes se perde na sombra de suas escolhas. Mas é preciso se atentar no limite entre ajudar e ensinar a absorver o problema. E o sofrimento nisso consiste em lição para todos os envolvidos. Até agora falamos dos filhos consanguíneos, mas fazemos parte de uma grande família espiritual e que no decorrer da nossa caminhada como encarnados, encontramos muitos filhos ou pais que chamamos popularmente de postiços, mas que em certos casos sentimos mais doçura por estes do que com os nossos consanguíneos. Como dito antes, as semelhanças físicas não têm nada a ver com as semelhanças morais, pois o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede de outro espírito. Você não está na família errada. A misericórdia divina está em toda parte. A formação de uma família consanguínea não se dá por acaso, pois cada um está onde precisa para desenvolver as suas qualidades e aprimorar-se nas suas dificuldades morais. Um espírito com tendências maléficas pode pedir para reencarnar em um ambiente familiar calmo e ameno para tentar se influenciar, mas o esforço sempre será individual. Da mesma forma que um espírito mais avançado e tranquilo pode pedir para reencarnar em um lar totalmente conturbado, para aprimorar-se e ajudar os outros a se melhorarem também. Existiu no passado uma crença popular de que pais calmos atraíam espíritos calmos para serem seus filhos. Mas a realidade nos mostra que isso não acontece. Outro exemplo simples está no caso de irmãos gêmeos, onde cada um tem um caráter diferente um do outro, mesmo tendo semelhanças físicas idênticas.
recebem a mesma criação de seus pais, mas quando crescem se tornam como água e óleo. Outra crença popular da antiguidade era a questão da beleza exterior, onde a pessoa que tinha uma aparência física considerada bonita era portador de um espírito superior, e a pessoa com alguma deficiência ou considerada pela sociedade como feia era portadora de um espírito inferior. Em algumas civilizações eram até sacrificadas por isso. Quando analisamos as questões morais, sabemos que isso não tem nada a ver, pois o que é bonito para um pode ser feio para o outro, e que a luz de cada um não está na aparência exterior, pois a verdadeira beleza vem do amor que emana do espírito. Quando encarnamos, trazemos em nosso íntimo, de forma latente, as questões morais do que fomos em encarnações anteriores, e também trazemos os talentos necessários para irmos utilizando nesta encarnação. No decorrer da nossa vida, é que vamos alimentando mais ou menos tal talento, seja ele para o bem ou para o mal. O fato é que todos estamos ligados uns aos outros e todos estamos aprendendo uns com os outros, seja qual for o grau de parentesco. Fomos criados para nos amar e assim devemos tentar entender e desenvolver este sentimento universal, ao mesmo tempo que lutamos contra os outros sentimentos que nos atrasam a evolução. Que todos nós possamos nos atentar a todos que nos cercam e vivemos da melhor forma possível, colocando o amor e a caridade como base do nosso desenvolvimento. Esta foi a audioaula de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.